Olá, eu espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma Escola de Servos, hoje com a aula 13, com o título Perigos para os Servos. Mas como assim perigos para os servos? Leandro, estar na posição de servo pode me trazer algum perigo? Sim, não é somente quem trabalha num submarino ou quem trabalha no alto de um prédio limpando uma vidraça, né, pelo lado de fora, né, ou para quem, sei lá, pratica um esporte, aqueles de altura e é auxiliar em alguma coisa do tipo, essa pessoa está mais vulnerável a um perigo. Não, estar na posição de servo também traz consigo os seus perigos. Eu vou ler com vocês 2 Coríntios 4, do versículo 4 ao 7, que fala assim: ó, o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou: das trevas resplandeça a luz. Pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barros, para demonstrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Interessante que estarmos na posição de servos de Deus, estarmos na posição de servir alguém, servir com o nosso dom, servir no nosso ministério, estamos levando o poder de Deus, estamos manifestando o poder de Deus. E esse versículo fala que essa posição, né, nos demonstra aparentemente poderosos, mas fala que somos vasos de barro, que esse poder está em nós. Mas nós, não é o nosso poder. Nós estamos carregando um poder que é muito forte, que é muito poderoso, né? Mas que nós somos vasos de barro. Ou seja, quebra fácil, né? Não é o poder não é nosso. Nós estamos carregando algo muito forte, muito poderoso, que é o poder de Deus, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo, né? Parece que os servos constituem um grupo de elite. Muitas vezes, quantas vezes nós achamos que aquela pessoa que está lá na posição de servo, que tem um título, meu Deus, essa pessoa é uma pessoa intocável, essa pessoa é uma pessoa, né? Olha só, ela é usada com dons de milagre, ela é usada com dons de cura, ela é usada para libertação, ela tem um dom da fala muito eloquente, quando ela abre a boca, o Espírito Santo fala ao nosso coração de uma forma sobrenatural. Meu Deus, que pessoa é essa, né? Muitas vezes é colocado o servo de Deus, a pessoa que exerce uma função, a pessoa que estabelece o reino de Deus, ou tem um cargo, né, numa instituição, um servo, literalmente, como um pedestal, numa pessoa isolada. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu converti, a pessoa que me levou a Cristo, ela não era da nossa igreja, né, ela não era da embaixada, ela era de uma outra instituição, estudávamos juntos. Ela viu, né, o meu perfil, um jovem, né, gostava de rock, gosto, né, de rock, aquela coisa toda. A igreja embaixada nos jovens, naquela época tinha uma pegada um estilo de som musical mais pesado, aquela coisa toda. Então ele viu que eu ia me identificar com a igreja. Embora, né, eu não curtia, tal, não gostava de igreja, não queria Jesus com a minha visão de mundo, né, que eu tinha. Então me levou para lá e eu comecei a me envolver. Ali eu fui acompanhado por alguns líderes e comecei a criar vínculo ali, né? Eu era mais vinculado com ele, mas assim, comecei a criar vínculos na embaixada. Aí comecei a caminhar com as próprias pernas e comecei a andar com essas pessoas e por um certo tempo, por ser líderes, por muitas vezes eu vi eles ministrando lá na igreja, por às vezes eu fui ao encontro e alguma dessas pessoas terem ministrado o encontro, sabe? Eu achava essas pessoas uau. Quando eu comecei a me relacionar e junto para a igreja,
na volta passávamos numa lanchonete, comíamos algo e via essas pessoas no dia a dia, íamos ao monte e, né, passávamos muitas vezes um sábado à tarde junto, daí de lá íamos para a arena, ou depois da arena íamos para algum lugar. Eu comecei a ver essas pessoas como elas eram. Perfil, temperamento, como elas se comportavam, as brincadeiras que se faziam, pessoas normais. Naquele momento, para mim, foi algo assim, uau, peraí, essa é aquela pessoa que ministrou e me curou na minha alma, aquela pessoa que me curou no meu físico, que Deus usou, né, para ser um canal de bênção naquele momento. Essa pessoa é assim, ela é brincalhona desse jeito, ela faz isso, ou às vezes, muitas vezes um pouco mais íntimo. Pô, essa pessoa passa por esse problema? Como assim? Né? Naquele momento, eu pensava, meu Deus, essa pessoa é intocável? Não? Como assim essa pessoa é ministra na igreja? Essa pessoa é usada por Deus naquela área? Essa pessoa faz isso, faz aquilo? E como assim ela passa por isso? Né? Eu vou citar algumas visões erradas que temos dos servos. Né? Servos têm proteção especial contra perigos. Deixa eu voltar aqui antes. Esse é o terceiro. O primeiro é que os servos possuem poderes especiais deles próprios. Entendi que somos canal. O servo é o canal, ele não é a fonte, ele é o canal. Por isso somos vasos de barro carregando o poder. Não eram eles que eram poderosos, não eram eles que são poderosos, que hoje estão em Cristo ainda, né? Vão estar sempre. Não eram essas pessoas que têm o próprio poder. Não, elas são fontes do poder, elas são um canal do poder, não só a fonte do poder. Então, muitas vezes, Deus usa servos, porque não, essa pessoa é poderosa, essa pessoa é assim, essa pessoa é usada com cura, essa pessoa é usada com milagre. Olha como poderosa ela é. Botamos aquele óculos cor-de-rosa e enxergamos essa pessoa de uma forma diferente. Não, pessoas comuns, são servos comuns, né? Que o Espírito Santo de Deus habita nelas. Por isso que elas fazem aquilo que fazem, né? Mas elas não são a fonte do poder, e sim um canal. Os servos não enfrentam problemas no dia a dia. Eu comecei a andar com eles e comecei a ver que eles tinham problemas. Problemas que eu tinha. Problemas com o pecado, problemas com financeiros, problemas com a família, problemas com pessoais. Tinham problemas. Sabe, eu estava caminhando num processo também. Eram pessoas muitas vezes que estavam 1, 2 anos em processo de conversão também. Foram um canal para um período da minha vida, para um crescimento meu, mas porque estava na posição de servo, eu imaginava de uma forma diferente. Não, pessoas comuns, que o Espírito Santo habita. Tinham problemas. E olha só, o problema, ele é, na sua maioria, para nos promover, para fazer com que a gente venha enfrentar um nível, viver um nível a mais com Deus. Então, o problema na vida de um servo de Deus, ele é inevitável. Ele tem que acontecer. Por quê? Passamos por aquele problema, enfrentamos ele, saímos mais fortes. E o que me dá autoridade de poder ministrar uma palavra, se um dia eu for convidado, sobre algo? A vivência sobre aquele assunto. Ah, Juliano, vamos ministrar como é que é ser um evangelista na África. Meu irmão, eu nunca fui. Eu não sei que problemas que o evangelista na África passa. Eu não tenho a experiência empírica sobre isso. Mas já me fala como é que é ter uma empresa e servir a Deus e tomar decisões com base nos princípios, não com base no que o mercado traz. Eu tenho essa experiência sobre isso. Eu tenho experiência empírica sobre, eu posso falar sobre isso. Como é que é ser casado eu tenho essa experiência sobre. Por quê? Porque eu vivo isso, eu já passei por problemas no casamento, já passei por problemas na minha empresa, eu passei por alguns problemas. Isso faz com que eu tenha essa experiência. Eu resolvi e passei por eles. Né? O fato de ser servo não te coloca num lugar isolado, numa bolha. A outra visão é que os servos têm proteção especial contra problemas sutis. Meu Deus, né? Porque aquela pessoa tem um título de servo, porque aquela pessoa está numa posição, é um pregador, é um ministrador, é alguém que faz algo na igreja, é alguém que faz algo, ela tem uma proteção especial de Deus. Não tem. Né? Só é serva, ela está vulnerável como qualquer outra pessoa. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Né? A questão é que por termos Deus, por termos acesso a Deus, por termos acesso ao Espírito Santo, por termos o Espírito Santo em nós reinando em nossas vidas, Ele vai dar a solução, Ele dá a capacitação, Ele dá a instrução sobre aquilo.
mas que não temos uma proteção especial por sermos servos, né? Contar a história para vocês. Na Bíblia fala que por alguns tempo a terra, a nação de Israel, né, ela ficou vulnerável, ficou difícil ter reis que eles eram homens instruídos e direcionados por Deus. E profetas estavam meio escassos. Falar sobre o serviço de Eliseu. Eliseu ele tinha um servo, e esse servo era Geazi, né? Caminhava com ele aonde ele ia, né? O Eliseu estava ali, esse servo estava junto, né? Em N situações na Bíblia, lá em 2 Reis fala sobre isso. Deixa eu conferir se realmente era 2 Reis. Na apostila de vocês fala sobre os versículos e tal, então não vou me atentar nessa questão, mas se tratando, né, de Eliseu na Bíblia, ele tinha um servo Geazi e estava toda hora junto, tem aquela situação, naquele momento que Eliseu, quando passava na cidade, aquela senhora fez um quarto para ele, né, e o servo foi o intermediador ali do momento que ela... por que ela precisava, né? O servo foi o cara que entendeu, opa, peraí, ela falou que não quer nada, mas ela não tem filho, o marido dela é um cara mais idoso, então, né, ele foi o cara que intermediou essa bênção na vida dessa mulher, né? Eliseu talvez não teve esse feeling e o servo Geazi teve, né? A gente vai tratar algumas situações que Geazi passou como perigos, né? Tentações ou reações, vamos tratar como perigo, né? Muitas vezes a pessoa que está na posição de servo, servindo alguém, estando ali à disposição, né, de estar servindo no reino, ela passa por um perigo de superproteção, né, de possessividade contra aquela pessoa que ela serve. Né? A palavra fala que, lá em 2 Reis, fala da história da mulher, depois o profeta profetizou que ela teria um filho, depois de um ano ela teve, um certo tempo um menino já grande estava na lavoura, teve uma dor de cabeça muito forte, foi para casa e veio a morrer. Primeira pessoa que a mulher pensou foi no profeta, foi atrás dele, e ela indo até ele, o Geazi, meio com uns espírito de proteção, vamos assim se dizer, o que você quer, né? Você está bem? E ela não queria falar com o servo, ela queria falar com o profeta, né? E ele já meio que querendo super proteger o profeta, porque talvez não estava no momento que podia falar, ou quem sabe ela estava frustrada com o profeta, porque ela não pediu a Deus o filho, por intermédio do profeta ele profetizou e Deus deu aquele filho, e agora ela estava tendo aquela frustração, né, de perder o filho. Então, sei lá, vai saber que ela foi tirar satisfação com o profeta, ou meio brava com o profeta. Como assim? Eu não pedi o filho, Deus me deu, agora vai lá e acontece essa situação, né? E sei lá, se ela estava com um semblante irritado e o Geazi se ligou, não sei. O fato é que nesse momento o servo, né, o Geazi, ele estava com um excesso de proteção contra o profeta. Né? Ela só queria simplesmente falar com ele, se abrir para ele talvez, né? Ela tinha uma confiança muito grande no profeta. Prova disso é que a primeira pessoa que ela pensou foi em falar com ele. Né? Mas vamos se atentar nessa questão do Geazi, nesse momento, querer super proteger o seu senhor, né? A pessoa ao qual ele servia. Lá em 2 Reis 4, 26, 28 fala sobre isso. Né? A segunda situação que Geazi, uma outra situação, um outro contexto, existia uma certa fome na terra naquele momento, e os filhos do profeta estavam tudo meio que reunidos. E aí, o profeta Eliseu deu uma direção para o seu servo, não, vai lá, prepara alguma coisa para nós. Né? Ele foi lá na mata, pegou umas ervas e fez um cozido ali, e no meio daquele cozido tinha algumas ervas venenosas. Quando eles viram, ele disse, a morte na panela. Né? Quem fez tudo? Quem teve o trabalho de ir lá, fazer o cozido, pegar as ervas, fazer todo o processo, foi o Geazi, foi o servo. Mas naquele momento ele deu um vacilo, botou alguma erva venenosa, né? E o profeta foi lá e fez o start final. Né? Ele orou sobre aquilo, ele tirou toda a morte naquela panela, né? Fez o processo ali que conta na história. E, vamos dizer, teve a honra nessa questão.
Então, muitas vezes, a posição de servo, um outro perigo é pensar assim, poxa, eu fiz e não sou recompensado sobre. Não sou nem elogiado sobre. Eu tive o trabalho de andar na selva, talvez, pô, passei, arranhei a minha perna, arranhei meu braço, passei perigo de morte, talvez um animal me pegar, né? Tive que preparar, limpar, fazer todo o cozido, aí, poxa, aí vacilei, peguei uma erva que não era boa, e o profeta foi lá, simplesmente, sei lá, orou, fez algo, né? E levou toda a glória do negócio, né? Não vão lembrar do meu cozido. Vão lembrar de que o profeta, que não fez nada, né? Foi lá e orou e a gente foi alimentado fisicamente naquele momento. Então, outro perigo é, nossa, eu não sou recompensado. Nossa, meu trabalho não é reconhecido, né? Em Hebreus 6,10 eu vou ler para vocês, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho, do amor que pare com o seu nome mostrar, que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Né? Deus vai recompensar. Mas um perigo é que muitas vezes está na posição de servo, queremos ser reconhecidos naquele momento. Né? Um outro perigo é o do desrespeito e do ressentimento. Geazi não possuía nenhuma posição de autoridade. Ele era um servo do profeta. Né? Ele não tinha vamos dizer, ele não era a autoridade. As pessoas iam honrar e respeitar o profeta. Né? E talvez aquilo borbulhava alguma coisa dentro dele. A Bíblia fala da história de Naamã, né? Aquele general que foi até o profeta, né, para experimentar da cura. E quando o profeta fala para ele se banhar no rio, o cara fica indignado. Peraí, na minha cidade, no meu país, existem rios melhores do que esse que você está falando para mim me banhar. E eu penso que naquele momento ele ficou meio indignado com o profeta. Né? E o profeta exerceu sua autoridade e falou e de boa. Né? E ele teve que, cara, se tu quer ser curado, segue isso e pronto. Né? E para ele viver esse milagre, ele teve que se submeter à autoridade que o profeta teve, né? Naquela situação. Ele foi lá e teve que seguir. Né? Um outro perigo é o perigo da ganância oculta. Nessa mesma história de Naamã, ele quis retribuir, né, ao profeta. O profeta disse não. Outra questão que linka com a anterior. Né? A autoridade para o profeta, não, eu não quero nada. Você não me deve nada. Eu não estou aqui para te dar nada. Você não está aqui para me dar nada. E nesse momento, eu penso que o servo ficou meio assim, poxa, tudo isso, o que custa pelo menos, né, algum agrado sobre isso? Ele vai lá e fala com o profeta, fala com o Naamã nas escondidas e pede ou mente para esse general que o profeta queria aquilo de novo. Queria o que ele estava a fim de dar para ele. Ele deixou a ganância entrar no coração dele. Pelo fato de estar na posição de servo e viu uma oportunidade de ter um ganho a mais, porque veja bem, poxa, ele estava lá, talvez ele não tinha casa, ele simplesmente serviu o profeta, ele estava naquela posição, ele não tinha um bem, ele não tinha adquirido algo. E talvez vinha, poxa, eu estou aqui, né, cara, como servo desse profeta, poxa, minha juventude, podia empreender algo, né? Podia ter alguma coisa, e estou aqui servindo ele, não, mas eu queria alguma coisa. E ver essa oportunidade, né, de, poxa, posso ganhar algo? E o profeta simplesmente não quer. Pensa que, pô, esse cara é louco, né? Por que não? Existia um motivo, não quero me adentrar nisso agora, mas existia um motivo. E o profeta simplesmente não quis, né? Porque o coração dele não estava naquilo. Mas o servo deixou a ganância entrar no coração dele. Sabe, estava algo em oculto. E aí, pelo fato de estar na posição de servo, pelo fato de ter uma situação que poderia ter ganho sobre isso,
mas não era a vontade de Deus naquele momento aquilo lá. Não que Deus queria que ele não tivesse nada, mas naquele momento não era a vontade de Deus para ele. Ele usou dessa oportunidade para manifestar sua ganância. Ele vai lá, fala com aquela pessoa em nome do profeta, né? Desonra o profeta, desobedece a ordenança do profeta. Por quê? Porque ele não trabalhou a ganância no coração dele. Ele viu usou da oportunidade, né, de uma forma errada, sabe? E é um outro perigo. Tendo seu erro exposto, severamente castigado, Geazi teve que sofrer amargamente uma incrível posição. O profeta descobriu, falou com ele, chamou a atenção dele, ele ainda mentiu, né? Tá lá, leem depois 2 Reis 5. E pelo fato dele não ter trabalhado isso na vida dele, ele experimentou, né, que o profeta profetizou que ele seria leproso e toda a sua geração. Automaticamente naquela hora ele passou a ser alguém leproso, veio uma maldição sobre a vida dele, porque ele não trabalhou isso no coração dele. Estar na posição de servo não é simplesmente tirar proveito para nós mesmos. Existem perigos na posição de servo, que temos que trabalhar o nosso coração, trabalhar o nosso temperamento, trabalhar nossas coisas a trabalharem, defeito de caráter, visão de mundo, trabalhar a dependência em Deus. Afinal de contas, nós estamos servindo a Deus. Sim, estamos no ministério, sim, estamos numa instituição, sim, existe algo a ser feito, existem protocolos a serem seguidos, sim, mas a consequência é servir a Deus. Que isso seja muito claro em nós. Queria te fazer algumas perguntas. O que está como atividade na aula? Mas eu queria te fazer uma pergunta e que você refletisse sobre isso. Por que queria que você escrevesse uma carta para você mesmo. Escreve para você. Analisa as suas motivações. Dizem que em alguns momentos de discussão, se você levar a pessoa a escrever, ela vai refletir melhor sobre o assunto. Ah, tá discutindo com a esposa, vamos lá. Amor, eu não estou conseguindo mensurar isso. Escreve isso para mim no papel, por favor. Ela vai ter uma ótica diferente daquilo. Ela vai entender que talvez aquele assunto não é nada tão absurdo como ela está trazendo. Então, eu te convido a um momento de reflexão, né? Leve a responder essas perguntas, escreva uma carta para você mesmo. Por que estou planejando fazer isso? Qual a intenção secreta em fazer isso? Por que você disse sim ou não? Por que você está entusiasmado com essa possibilidade? Qual a sua motivação? Quanto ao serviço, quanto a estar no ministério, quanto a estar servindo a Deus, responda essas perguntas para você mesmo. Deixa que o Espírito Santo flua nesse momento e possa saltar algo que muitas vezes hoje está encoberto no teu coração. Você não consiga identificar. Talvez existia uma tendência em Geazi, mas ele não se ligou, ou talvez ele não deixou ser trabalhado na vida dele. Nós temos a oportunidade hoje de trabalharmos isso em nós. Responda essas perguntas para você. Responda para você mesmo. Não precisa encaminhar, não precisa nada. Deixe que o Espírito Santo flua. Tire um momento para isso. Amém? Que possamos entender que existe um chamado para nós. Existe benefício em ser servo? Sim, isso é a nossa próxima aula, mas possamos entender esse momento. E que seja um tempo de transformação, que seja um tempo de trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nós possamos experimentar o extraordinário dele. Entenda que para que ele viva plenamente nós precisamos estar plenos. E essa é uma oportunidade. Faça essa tarefa, tira um tempo com Deus, deixe que ele ministre no teu coração sobre isso. Amém? Tenha um dia extraordinário. Nos vemos nas próximas aulas, nas nossas reuniões online. Estamos aí no nosso grupo do WhatsApp. Fique à vontade em se manifestar quanto a esse assunto e que Deus possa te abençoar tremendamente. Tenha um dia extraordinário e que o Espírito Santo esteja contigo nessa jornada. Amém? Fique com Deus.